Bora lá. Então, assim, sempre é notificado. Eu vi muito alarde nesse último Enem sobre, poxa, teve grandes alterações, Bianca. Não, sabe, foi bem tranquilo, não teve grandes alterações. A novidade mesmo, a nível de competências, é que ficou mais fácil, sabe? Foi até engraçado. Esse ano as competências ficaram mais fáceis em relação a outros anos. E isso choca um pouquinho a gente, principalmente o professor, que não está acostumado a ver isso, né? Normalmente as competências, a gente vai conversar aqui, mas as competências e essas alterações de competências vão ter como função tornar o Enem mais seletivo, mais fácil, fazer com que os estudantes consigam ter acesso de maneira mais qualitativa, digamos assim. Vocês vão ver aqui, a gente vai comentar durante a aula, anteriormente a gente chegava a ter tipo 1000 redações nota 1000 por ano, sabe? Isso já aconteceu. Deixa eu passar o slide para vocês visualizarem. A gente já chegou, em 2011 a gente teve 4 milhões de inscritos para a prova. E a gente teve um número total aí de 3,7 milhões de nota 1000. 3,7 mil nota 1000, desculpem. Então, assim, essa grande diferença está relacionada justamente às competências serem mais fáceis. Então, todo ano vai ter alteração, todo ano as competências vão mudar. Percebam aí que em 2020, ano passado, a gente teve 2,7 milhões de inscritos e 28 redações nota 1000. Veja como ocorre esse afunilamento, essa facilitação da prova. A nível de competências, é importante vocês terem em mente que a competência 1, vamos só relembrar rapidinho, é a equivalente pela norma culta da língua portuguesa. A gente tem a competência 2, que normalmente avalia muito mais a inserção de áreas de conhecimento, tá? A 3, que vai avaliar argumento, a 4, que vai avaliar conectivos, e a competência 5, que vai avaliar de modo geral a conclusão, a solução de proposta, beleza? E aí, o que é que houve grandes alterações, Bianca? Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos começar pela competência. Deixa eu mostrar só pra vocês uma redação nota 1000 no ano de 2011, tá? Vejam aqui, já pelo tamanho vocês já conseguem perceber. A gente vai ter, né, naquela época era comum ter 3 desenvolvimentos. A introdução não tinha tese, tá? Não havia esse tipo de obrigatoriedade. Na hora da conclusão, a solução era bem simples, era só com agente e ação, tá bom? E efeito. E não tinha tantos elementos quanto tem hoje em dia. Hoje a gente tem na conclusão agente, efeito, aí ação, beleza. Mas acrescentou 2, meio modo e detalhamento. Ele precisa ficar mais relacionado com o argumento. Na época tinha que ter 3 desenvolvimentos porque era obrigatório ter 3 soluções. Vê que interessante. Então essas alterações de competência todo ano ocorrem. Já de antemão eu tô dando essa aula pra vocês porque eu vi muito professor fazendo muito alarde, fazendo live, não sei o que, sobre as mudanças de competência. E eu não vi tantas mudanças assim, pelo contrário, vi a prova mais fácil e vim aqui acalmar vocês nesse último dia. É engraçado a gente comentar, como eu já falei, as competências ficaram mais fáceis, o que é algo surpreendente. Mas é importante a gente ter em mente que já aconteceu outros anos da prova ficar mais fácil. O problema é que quando a prova ficou mais fácil, o tema veio mais específico, tá bom? É importante a gente ter isso em mente. Anos anteriores, 2017, 2018, foram anos que a prova ficou mais fácil. As competências, tá? Então, em 2017 a gente teve o tema formação educacional dos surdos no Brasil. Tema super específico. Além de não é deficiente, a gente esperava um tema sobre deficientes. Veio surdos, que é uma deficiência específica. E, além disso, veio formação educacional. Então, não era para debater só sobre deficientes, mas sobre a formação da escola deles a nível de uma deficiência específica. Isso foi super específico. Em 2018, a gente também teve competências mais fáceis. A gente achou que ia ser um comportamento, que as competências iam de fácil relativizar um pouco mais, porque 2016 teve grande diferença, foi uma prova bem mais difícil, bem mais técnica a nível de redação. Acho que 2016 para cá é quando a redação vai adquirindo o modelo que hoje tem hoje em dia, né? E aí em 2018 a gente teve manipulação de dados na internet. Não é um tema que é livre, né? É um tema que é aberto, porque você exige um pouquinho de conhecimento na área de TI. Conhecimento este que muitas vezes as pessoas não têm. Então eu vim apresentar isso para vocês, pra gente ter em mente que as competências, elas ficaram mais fáceis, que a gente pode ter um tema mais específico esse ano, ou um tema de fato mais difícil. Não sei se vocês viram, mas Bolsonaro se posicionou, né, durante essa semana, o ministro da Educação também. E de acordo com ele, o tema de redação vai ser um tema mais geral, tá? Mais livre, para as pessoas conseguirem trabalhar melhor os seus argumentos. Achei essa definição um pouco inespecífica, mas tudo bem, né? Contudo, também foi comentado que o tema pode ser na área de educação, né? Então, assim, caso caia, vocês já estão orientados que provavelmente vai ser um tema um pouquinho mais cascudinho.
Não grandes coisas, não grandes alterações, mas um tema assim que demande você ler os textos motivadores com um pouco mais de atenção. Temas muito amplos, temas muito abertos, como 2018, que foi um tema aberto, mais um tema específico, sobre um ponto específico da sociedade, exigem que você trate os textos motivadores com mais facilidade. Beleza, vamos começar pela competência 1. Bianca, quais foram as grandes alterações na competência 1? Tá? Basicamente, facilitaram algumas coisas, tá? A grande diferença aqui, a nível de competência 1, são algumas palavras que fazem parte do nosso dia a dia. Tipo, pronto, estima das doenças mentais foi o tema do ano passado, né? Eles disponibilizaram de acordo com o tema do ano passado. Então, doido, lelé, são termos que são jocosos, né? Termos negativos, termos associados a questões negativas e que têm uma dicção negativa. Mas, segundo o Enem, caso você queira trazer esses termos que você considera que são termos informais, mas que são necessários para o seu texto, termos jocosos, por exemplo, falar sobre doenças mentais, você tem que usar termos como doido, lelé, era muito interessante porque você demonstrava o conhecimento da população sobre as doenças mentais. Elas fecham tudo em doidinho. Aí, antigamente, tudo bem, Vitória, mas eu tô gravando, não se preocupem, terminando aqui, eu vou gravar, tá sendo gravado tanto pelo MDM quanto por mim, e aí eu mando pra vocês. Então, esses temas como palavras muito informais, agora estão liberadas, tá? Antigamente existia uma breve limitação quanto a isso. Mas na competência 1, exigência das aspas, tá? E é importante a gente agora relembrar rapidinho a utilização de aspas. Vocês podem colocar palavras entre aspas ou termos entre aspas em 3 situações. A primeira situação é quando é um dito popular, algo informal que você quer incluir na redação, mas não foi você que falou, né? Então, como ele falou aí, doido, lelé, é o dito popular, não é você que está falando, você quer demonstrar um posicionamento da população. Esse ano eu acredito muito que possa cair algo em relação à violência contra os animais, é uma dos meus temas de aposta. E aí você quer colocar aqui o gato, aquela musiquinha, atiraram um pau no gato, mas o gato não morreu. Tudo bem, você pode colocar, desde que você coloque entre aspas. Então, tudo que é externo, tanto de dito popular quanto de citação, tá? A nível de citação 100% de Hobbes, de Platão, né? Você quer botar a citação de Hobbes, o homem é o próprio lobo do próprio homem, fecha aspas, para dizer que essa é a citação específica dele, não foi você que falou, foi ele, para evitar plágio, tá bom? E a terceira situação das aspas, eu queria que vocês prestassem muita atenção aqui, é um erro simples, tá? E que vocês acabam fazendo bastante, é incluir palavras americanizadas dentro da redação. Tipo, stories, selfie, smartphone. São palavras que ainda não entraram no português. E quando entraram com palavras distintas. Smartphone hoje fala muito mais sobre celular inteligente, né? Digamos assim. Não existe esse termo no português, tá bom? Selfie. Selfie é uma palavra que no dicionário inglês foi adicionada em 2019, foi 2018. Então não chegou ainda no dicionário brasileiro. Então, de maneira geral, a gente vai se referir a termos tecnológicos, bota aspas, tá? Não tem nada de errado nisso, é melhor você fazer isso, porque você não sabe se isso tá na português ou não. E aí a competência 1 fala muito sobre você falar da língua portuguesa. Se você vai incluir uma palavra americanizada, você coloca entre aspas, tá bom? Nomes de empresa, Bianca, há necessidade? É opcional, eu acho interessante colocar. Nomes de série, Bianca, é opcional, eu acho interessante colocar. Às vezes a série que você quer colocar é um termo em inglês, então já coloca entre aspas, tá bom? Fica essa dica geralzona aqui pra vocês. Outra coisa que a competência 1 facilitou, tá? Deixou mais claro, na verdade, ela não deixava isso muito claro, era a questão da imposição de letras maiúsculas e minúsculas. Eu venho reclamando bastante sobre isso nas correções de vocês, porque é uma questão de base, né? Substantivo é uma questão assim mais chatinha, de base, então vamos para a regra geral. A regra facilitou. Agora só é obrigatório colocar letras maiúsculas e minúsculas nas situações de Estado, definição maiúsculo e minúsculo, tá? Constituição Federal, também definição de maiúsculo e minúsculo, porque muda um pouquinho. Se eu falo Constituição Federal minúsculo, eu posso diferir da Constituição Federal de 38 que existe nesse exato momento. Se eu falo Estado minúsculo, eu me refiro à unidade federativa, enquanto Estado maiúsculo, eu me refiro principalmente à questão administrativa, né, ao governo. Então, nas outras edições isso já era estipulado, mas eu achei que nesse daqui ficou mais claro, eles destacaram bastante e tornaram isso mais fácil. Eu esperava que, na verdade, iam tornar isso mais difícil pelo nível de redações do Enem do ano passado, eu tinha visto, mas facilitaram. Então, não precisa se preocupar com letras maiúsculas e minúsculas. Além de, obviamente, o basicão. Início de período, início de parágrafo tem que ter letra maiúscula, tá bom?
Nome de pessoas, nome de países, nome de eventos e acontecimentos. Então, sempre que vocês forem incluir uma área de conhecimento, não esquece, tá? O nome da pessoa, do pensador que você quer incluir, área de conhecimento, nome de um momento histórico, também área de conhecimento, letra maiúscula. Quase sempre a inserção de repertórios socioculturais ou áreas de conhecimento, a gente vai colocar a letra maiúscula. Tirando isso, ficou muito mais tranquilo, ficou muito mais fácil. Você não precisa estar super preocupado com isso, beleza? E como eu falei... Bianca, então no caso a gente for citar algum filme ou livro que tenha todos os nomes assim, mas pode ser os dois com letra minúscula, sem problema? Não, fala de novo, não, eu não ouvi direitinho, ficou baixinho. Assim, se tiver algum filme, tipo o livro mesmo, de Gilberto, que é O Cidadão de Papel, então a gente só precisa colocar o O maiúsculo e o resto se ficar minúsculo não tem problema nenhum. Isso, nenhum problema, tá? Ministério também é a mesma coisa. Sempre que vocês forem referir a nomes, a títulos, primeiro maiúsculo, os outros são opcionais, tá bom? Muito bom, Regina. E detalhe, assim, no Cidadão de Papel, de acordo com a nova regra dessa competência, né, que deixou mais claro, nem era tão obrigatório. O mais importante era o nome da pessoa, né, do autor. Aí sim era bem relevante. Mas tirando isso, nem é tão obrigatório. Se vocês estiverem na dúvida, basicamente a regra é: fico na dúvida, coloca a primeira maiúscula e o resto minúscula, como a Regina falou, que vai ser mais interessante. E aí ficou, vejam, mais fácil, né? Ficou mais tranquilinho. Além disso, eu queria deixar claro que, pelo menos a equipe de corretores de vocês desse ano, nós somos chatíssimos, sabe? A gente gosta de implicar com vocês. Eu, particularmente, gosto de arretar vocês para exigir excepcionalidade. Então, vocês foram cobrados muito a mais, sabe? Nessa questão de letras maiúsculas e minúsculas do que, de fato, precisavam. Mas o que é importante? A gente coloca a cobrança alta para se você tiver um professor ou tiver uma grande alteração, a gente já está aqui nessa alteração. Não houve uma facilitação, então não se preocupem, vocês foram muito bem preparados esse ano, muito bem cobrados, arretados aí pelos corretores, beleza? Outro detalhe importante da competência 1, aí eu queria chamar a atenção de vocês, real, é essa questão aqui da separação silábica, tá? E da translineação. Translineação é o que a gente refere aqui, ó, na parte de baixo do slide, a passagem de uma linha para outra. Essa passagem, ela, além de ser próxima à margem, ó, vejam aqui, no Brasil atualmente o que preocupa é a A. Aí você vê que tem um grande espaço, né, entre o A e a passagem para a ansiedade. Isso aqui é despontuado, se acontecer muitas vezes, tá? Pode ser uma vez ou duas, não tem problema, não se preocupe. Contudo, eu queria que vocês prestassem muita atenção também na separação silábica. Isso aqui agora, a nível de Enem, vai ser mais cobrado. Então, vejam aqui na linha 8, 11,5 milhões de brasileiros, sendo aproximadamente 3%, entendeu? Então, assim, tomem cuidado não só com a translineação é importante, mas mais importante do que a translineação é a separação silábica corretamente, tá? Isso aqui vai ser considerado como um desvio já na primeira vez que acontecer. Foram as grandes diferenças que houveram na competência 1, tá bom? De resto, gente, pontuação ficou mais fácil, eles aliviaram na parte de pontuação. Consideram erro grave apenas a separação de sujeito e verbo, ou verbo e complemento. Outros errinhos, assim, um aposto que você colocou ali opcional e esqueceu de complementar, eles vão entender apenas como uma questão de esquecimento e não um grave desvio. Houve facilitação nesse aspecto. Na acentuação, tá a mesma coisa, tá? Não houve alteração. Crase também não houve alteração, mas vejam que a competência 1, de maneira geral, ficou mais fácil, né? Só ficar mais atento a essa questão da passagem de uma linha para outra, beleza? Na competência 2, vamos só relembrar, a competência 2 ela vai falar aí sobre área de conhecimento, né? Ela vai falar sobre tema, vai falar sobre estrutura, a cara da redação. Então, vamos estar atentos a algumas questões. Gente, isso não foi uma grande alteração, não foi uma coisa que mudou muito, mas eu queria destacar sempre, tá? E o material destaca bastante. Nunca copiem repertórios dos textos motivadores, tá? Agora, acho que desde o ano passado, na verdade, a cópia dos textos motivadores, ela já coloca a tua nota automaticamente em 80, na competência 2 e na competência 3, tá? Então, assim, despontua demais, sabe? Pra vocês terem uma ideia, ó, aqui eu vou mostrar pra vocês rapidinho. Esse aqui é o material que mostra o nível. Nível é a mesma coisa que pontuação, tá? Então, nível 1, 40, nível 2, 80, nível 3, 120, nível 4, 160, nível 5, 200 pontos. Então, ele coloca que a pessoa obrigatoriamente fica com o nível 2 se ela pega os textos que tem muitos trechos, cópia dos textos motivadores. Então, assim, evitem com força
Vocês têm muitos repertórios na cabeça, não fiquem preocupados. Vocês têm Revolução Industrial, Hannah Arendt. Vocês viram muito essa questão de repertório durante o ano. Vocês têm séries, filmes que vocês assistiram. Pegaram alguns dados, se não pegaram, peguem agora nessa reta final, agora nesse último dia, faz uma listinha. Dado para educação, dado para segurança, dado para economia. Então, assim, não copiem dados dos textos motivadores. Se você fizer isso, sua nota vai para 80. Para você ter uma noção, pessoas que fazem redação sem repertório sociocultural, tira 120. Normalmente 120. Então, assim, não é positivo, tá? Evite incluir área de conhecimento. Como eu falei, não houveram grandes alterações. A gente vai ter... Eles destacaram bastante a questão do estudante inserir o desenvolvimento de maneira organizada. Peraí. Desculpem. Então, o que é que eles... Desculpem, gente. O que é que eles destacaram? Eles destacaram que a competência 2, ela fala sobre a estrutura do desenvolvimento, principalmente. Então, o desenvolvimento tem que estar organizado como vocês já sabem fazer. Não esqueçam, para quem não sabe, desenvolvimento tem que ter no mínimo 3 frases, tá? A primeira frase, ela repete a tese, você pega a tese lá da introdução e repete com outras palavrinhas. A segunda frase seria a parte do argumento e a terceira frase seria a parte do fechamento, da conclusão da sua ideia. Então, não deixa teu desenvolvimento desorganizado, beleza? Pode falar, Kailane, fica à vontade. Kailane, você falou, eu perdi um pouquinho, viu? Fica à vontade se quiser falar. Então... se na hora do tópico frasal eu repetir a mesma palavra que eu coloquei na tese, fica errado? Porque, tipo, se eu não botar sinônimo, colocar a mesma coisa. Não, fica não, meu amor. A questão é que, assim, se você botar um sinônimo, você já está cuidando da competência 4. A competência 4 vai olhar essa questão de repetição, tanto de mecanismos linguísticos, quanto de conectivos de maneira geral. Sinônimos, e isso também entra como conectivo. E às vezes é muito fácil para o corretor olhar para a tese e olhar para o começo do D1 e perceber que você repetiu em vez de pensar num sinônimo. Então ele não vai despontuar na 2, mas vai despontuar na 4. Então eu já gosto que vocês tenham esse mecanismo na cabeça. Não precisa ser um grande sinônimo super diferente, não. É só uma palavrinha com o mesmo radical. Você colocou negligência governamental, você pode colocar negligência do Estado. Não é... Ainda vai ser considerado um sinônimo, porque você pegou outra palavra. Mesmo que utilizando o mesmo radical, mas outra palavra. Então tenta só mudar um pouquinho para não dar na cara para o corretor tirar a competência 4 de você. Muito mais isso, sabe? Seguindo, então, assim, lembrem de organizar esse desenvolvimento de maneira adequada, né, com o tópico frasal, com o encadeamento ou argumento e com a conclusão ou fechamento. Os termos são iguais, na verdade. Se referem à mesma coisa. Então, eu coloquei aqui para vocês darem uma visualizada, ó, que o nível 3 para o nível 4 e nível 5, a diferença é proposição, argumentação e conclusão. Isso nada mais é do que o desenvolvimento com tópico frasal, encadeamento, né? Normalmente encadeamento não é só uma fase só, são 2, 3, porque você vai colocar área de conhecimento, vai explicar a causa, vai explicar a consequência. E conclusão, você tentando finalizar quem é o grande problema daquela questão. Então, para o Enem, a diferença de um 120 para um 160 e para um 200 vai ser a questão do repertório sociocultural. Vejam que é a mesma coisa. Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio do texto, ou seja, 3 frases no mínimo, né, em tópico frasal, argumento e fechamento. Para o nível 4, ou seja, 160, a diferença é que você vai ter uma argumentação consistente e um bom domínio, ou seja, você inclui um pouquinho de repertório ali, embora não seja excelente, mas sabe organizar, sabe apresentar um argumento fora da caixinha, algo que não estava 100% escrito nos textos motivadores. Não, Bianca, mas eu posso pegar a tese do texto motivador? Pode, mas você provavelmente vai desenvolver um argumento um pouco fora da caixinha do que o texto motivador trouxe. Isso é o nível 160. Mas, gente, o nível 200, que é fácil de fechar, a competência 2 é uma competência fácil, tá? A competência 1 eu acho bem difícil, você tem que ter base gramatical, não sei o quê. Mas a competência 2 é uma competência muito fácil. Então, como é que você tira uma nota boa nessa competência? Veja o nível 5. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, ó, a mesma coisa do 160, você sabe o que é tese, sabe fechar o argumento e tal, mas você apresenta um repertório sociocultural produtivo. O que é um repertório sociocultural produtivo? É apresentar esse repertório, essa área de conhecimento, é conseguir explicar ele e associar com o seu argumento, coisa que vocês já sabem fazer, não precisa ser, nossa, minucioso, mas pelo menos associado com o argumento, explicado. É uma competência muito fácil, tá?
A nível de Enem, não esqueçam que todo desenvolvimento precisa ter áreas de conhecimento diferentes, tá? E outro ponto interessante é que vocês precisam que o texto de vocês tenha 4 parágrafos, tá? Aquele basicão. Por quê? Introdução, D1, D2 e conclusão. Por que D1 e D2? Porque você precisa ter uma visão multifacetada do tema, mais de um aspecto a ser discutido, tá bom? Então, não esqueçam de 4 desenvolvimentos, 4 parágrafos, desculpa. 2 desenvolvimentos, 4 parágrafos. Vejam, não houveram grandes alterações na competência 2, tá? Conversando um pouquinho sobre as alterações. Eles deixaram a aplicação de áreas de conhecimento mais específica, tá? Esse slide aqui pra vocês. Então, antigamente, claro que nós, corretores do Enem, do MDM, a gente não ensinava isso pra vocês, porque a gente sabia que uma hora ou outra eles iam tirar. Mas, antigamente, você podia colocar assim: segundo sociólogos, é afirmado isso, isso e isso. E não precisava citar o nome do sociólogo, tá? Tinha corretor que validava, tinha corretor que não validava. A gente não ensinou isso pra vocês, porque a gente já imaginou que iam tirar, e foi o que aconteceu. Agora, segundo eles, existem alguns pontos específicos que precisam estar presentes dentro do texto para que aquela área de conhecimento seja validada. Nome, né, e função, tá? Se possível, nome e função. O nome é super obrigatório. A função, mais ou menos. Por exemplo, Paulo Freire. Por que vocês podem citar Paulo Freire na redação? Porque Paulo Freire é um filósofo educacional muito bem conhecido. Mas se eu quiser colocar assim, segundo Maria Bianca, abre aspas, Bianca não é uma pessoa conhecida, não tem área de conhecimento, ela não é uma pessoa citável, porque ela não é uma área de conhecimento forte, entendeu? Então, para que o corretor consiga discernir se aquela pessoa que você está citando é realmente quem ele imagina, você tem que colocar nome, tá? Pode ser só sobrenome, se vocês quiserem. Bianca, eu não lembrei o nome primeiro de Bauman, acho que eu vou escrever errado. Posso botar Bauman? Pode. Mas coloca Bauman e coloca a função de Bauman. Então, Bauman, filósofo alemão, se você quiser, mas ele é um filósofo. Então, Bauman, filósofo. Pronto, tá? Essa foi a grande alteração, que a nível de vocês, nós, corretores do MDM, já tínhamos fechado que a gente não ia aceitar esse tipo de inserção inespecífica, porque a gente sabia que ia mudar. Tanto é que mudou, tá? Outra diferença nesse ano foi a questão da repetição de dados estatísticos, tá bom? Eles ainda estão destacando que é para você evitar repertório da mesma área. E aí ele colocou aqui, ó, nesse slidezinho pra vocês, se eu queria que vocês prestassem atenção, quais são as áreas que ele considera, o que é área pra ele. Então, a primeira área que ele considera é a área de discussão, né, que seria fonte de informação, literatura, artes, educação, direito e etc. Então, isso é uma área, tá, que vocês já conhecem, seria parte de áreas de conhecimento de maneira geral. Depois ele coloca que outra área de conhecimento diferente dessa é a questão cultural. Aí ele coloca pra gente, ó, a música, pais e filhos, então você pode citar filmes, esculturas, pesquisas, referindo-se ao nome da questão, tá bom? Depois ele coloca que outra área de conhecimento é citar grandes personalidades, e aí você pode colocar o nome e a função, ou só o nome, como eu já expliquei. O nome é obrigatório, a função é opcional, mas eu acho bom vocês colocarem. E ele refere ao final que você pode utilizar a fonte de informação, Folha de São Paulo, Rede Globo e tal, tá bom? Esse último aqui, Folha de São Paulo e tal, eu já tô alertando a vocês que provavelmente ano que vem não vai ser liberado. Talvez esse ano alguns corretores não pontuem, então cuidado com essas referências muito abertas que podem ser inventadas, tá bom? Lembrem-se que nós, corretores do Enem, temos acesso à internet, a gente pesquisa para ver se essa área de conhecimento realmente existe ou foi criada. Tem muito aluno que faz assim, vou colocar, a pandemia aumentou, eu vou colocar segundo G1, porque deve ter alguma notícia. Cuidado, tá? Só alertando vocês. Mas assim, o que é que mudou? As áreas de conhecimento ficaram mais pesadas a nível de inserção, mas a gente do MDM já cobrava vocês muito além também, né? Eu cobro dado estatística, eu peço fonte e ano, fico enchendo o saco dos alunos pedindo fonte e ano, vocês já devem saber muito bem disso. E esse tipo de ensinamento, esse tipo de marca, faz com que você mostre para o seu corretor que você está muito além dos estudantes. E isso vai fazer você se destacar, e seu repertório ser mais valorizado, sua redação ser mais valorizada e sua nota subir. Beleza? Então não esqueçam disso. Muitas vezes é muito mais importante a gente causar um impacto no nosso corretor do que a gente economizar espaço, né? É importante você mostrar para o seu corretor que você tem um texto muito bom. Ele às vezes vai dar uma nota melhor do que você merecia porque ele se impactou com o seu texto. Pedro perguntou, se eu quiser colocar assim, pode colocar de acordo com o texto motivador 1? Pedro, não pode. Porque o que acontece? Como eu mostrei aqui pra vocês, a partir do momento que você pega o texto motivador, sua nota automaticamente vai para o nível 2, ó. Textos que apresentam trechos de cópia não devem ultrapassar esse nível. Então, copiou o texto motivador, você não pode tirar mais do que 80 pontos.
E foi uma regra que eles bateram bastante durante a capacitação, tá? Dos corretores do Enem. Então, eu fiquei, assim, meio chateadinha, assim, meio chat, né? Porque às vezes dá pra você utilizar. Detalhe importante. Bianca, e na prova? Abri uma questão da prova de humanas. Tinham dado massa. Normalmente, a gente corretor não tem acesso a questões com dados estatísticos, tá? Então, vocês podem. Eu não acho ideal, eu já falei que eu acho que vocês são riquíssimos em repertório, vocês são pessoas super informadas, com fofocas, com notícias, com séries, com filmes, com livros, estão estudando história, estão estudando filosofia e sociologia, tudo isso pode entrar na redação. Mas a gente, corretor, não é ensinado sobre quais são as questões que tem no Enem. A gente é ensinado sobre os textos motivadores, a gente fica com a abinha dos textos motivadores de lado, assim. Quais são as cópias que o estudante pode fazer desses textos motivadores, a gente tem acesso a isso. Então, eu não acho muito positivo a cópia por causa disso. Porque realmente esse ano eles bateram na tecla na parte da capacitação. Beleza? Evitem. Vocês têm muitos repertórios, confio em vocês. Então, lembrando, né, gente? Quando vocês forem, então vamos lembrar das regrinhas gerais pra que eu dou dica, é uma indicação de Bianca, para que vocês coloquem área de conhecimento. Na citação, coloque o nome e a função do autor. Se você quiser, coloque a citação entre aspas, se a citação for 100% igual, tá? É uma opção. Na área de história, sociologia... Oi, pode falar. Tipo assim, eu posso apenas colocar o nome da pessoa, o que ele era e a citação e depois linkar com o meu argumento, ou eu preciso explicar a citação dele? Você pode só jogar e depois você vai acabar naturalmente explicando. Mas eu prefiro explicar um pouquinho, assim. Só um pouquinho, mas você pode, tá? Porque, na verdade... Eu acho que vocês se perdem muito tentando explicar o texto, a área de conhecimento, e fica muito longo, faz período longo, fica confuso. Então, particularmente para mim, como professora, a melhor estrutura é só jogar a área de conhecimento, depois você explica por que isso ocorre numa segunda frase do argumento e por que isso é um problema na terceira frase do argumento, né? Para mim, o desenvolvimento ideal, ele tem 5 partes. Ele começa com o tópico frasal, a segunda é só jogar a área de conhecimento, a terceira frase explica por que isso ocorre. Então, você jogou lá a citação do Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem, só jogou, colocou. Segundo Hobbes, filósofo e economista, o homem é o lobo do próprio homem, fecha aspas. Então aí você vem explicar com a terceira frase. Isso decorre, pois o homem precisa compreender que as negatividades partem muito do individualismo, como a frase de Hobbes cita. Assim a gente percebe também na realidade brasileira, não sei o quê. A quarta frase é o que citaria porque isso ocorre. Não, porque isso é um problema. Então isso se torna um problema, pois sem a visão de coletividade, a população ela acaba não respeitando os direitos civis e não lutando em favor de um bem-estar comum. Aí a última frase, tá, que é o fechamento, eu gosto de colocar a culpa em alguém, governo, ONG, mídia, indivíduo, família, escola, sociedade, empresa, universidade. A gente chama esse cara de gomifiseus, eu vou dar aqui no chat pra vocês. Essa siglazinha aqui que Davi utiliza muito, eu também gosto muito, para sintetizar os agentes que você pode culpar. Na última frase, na quinta frase do desenvolvimento, gosto de pegar o grande culpado e colocar nele. Então, particularmente, eu gosto mais desse modelo do Kailane de só jogar. Você também pode explicar. Você vai acabar explicando em algum momento, você vai acabar associando com o seu argumento. Mas, de certa maneira, obviamente tem que ser explicado. Beleza? Tem que ser associado, na verdade, com o argumento. Qual é a sua visão sobre aquela citação? Beleza? História, sociologia, filosofia e biologia, vocês podem citar tanto a área como o título do que você está citando. Por exemplo, Bianca, eu quero falar de sociologia, fato social. Você pode colocar sociologia e fato social. Bem, eu quero falar de biologia e quero falar da questão da obesidade. Como é que o organismo acumula células de triglicerídeo. Segundo a biologia, o acúmulo de células... Pronto. Então, sempre é bom você, quando for citar algum ponto geral, você pode citar segundo a história e inserir um título para esse pensamento, né? Revolução Industrial, para a biologia, esse papo, para a filosofia, Platão, né? Digamos assim. Deixa eu ver aqui o chat, o que vocês falaram. Então, assim, não esqueçam desses tipos de coisas. Na parte de filmes, séries, livros, propagandas, a parte cultural, não esqueçam de citar o nome do que está incluindo e o tipo de produção. Porque, às vezes, o mesmo filme virou música, às vezes o livro virou filme. Então, você coloca o nome e o tipo de produção. Tá, Bianca, eu assisti um filme, mas eu sei que ele tem livro. Devo colocar o nome do filme ou o nome do livro? Eu gosto mais de colocar o nome do livro, só pra dar uma fingida, assim, que a gente tá citando um livro e tal. Mas fique à vontade, tá? Só se preocupando em colocar a verdade,
Eu gosto de dar aquela fingidinha. Vamos lá, Orgulho e Preconceito. Eu não li Orgulho e Preconceito inteiro. Isso é um pedaço. Mas assisti o filme, Bianca. Então pode colocar o livro. Você assistiu o filme, você lê um pouquinho do livro, sabe que se trata da mesma coisa. Pode colocar. Aí, pra finalizar, dado estatístico. Dado estatístico e notícia, a regra é essa, tá? Você coloca a fonte ou o local. Vamos lá, se é um dado estatístico, a fonte. IBGE, PNAD, Ministério da Educação. Se é uma notícia, bem, eu quero citar o caso do menino Miguel que aconteceu aqui em Recife. O local, Recife, tá? Então, o caso que ocorreu em Recife, do menino Miguel, e coloco o ano, tanto para o dado estatístico quanto para a notícia. O ano é um fator não tão obrigatório, varia muito de corretor para corretor, é uma coisa que o Enem não fechou tão bonitinha assim. Se não fechou bonitinha, cabe ao corretor avaliar de acordo com a sua experiência, tá? Infelizmente, as competências, os cadernos de competências não fecham tudo, vão fechando de ano a ano. Mas se você tiver o ano, massa. Se não tiver o ano, coloque o dado estatístico do mesmo jeito, tá? O importante é inserir essa área de conhecimento, beleza? Competência 3. Gente, competência 3 mudou questõezinhas bem relevantes, né? Ficou bem polêmico aí. Que o Enem agora... Competência 3 todo mundo muda. A verdade é essa. Por quê? A competência 3 fala sobre argumento. Argumentar, essa ideia de argumento... Argumento é uma função cognitiva. Argumento não é algo que eu posso falar assim, poxa, isso é um argumento, ou isso não é um argumento. Sabe? Então, assim, é difícil você elaborar, o INEP elaborar um material no qual ele diga, poxa, isso é argumento. É difícil para ele. Então, eles fecham pra gente, nesse novo material, uma novidade chamada texto sem foco temático, tá? O que é um texto sem foco temático? É o texto que, vamos lá, desenvolvimento, vocês vão entender o que eu tô falando. Existe um desenvolvimento aqui, e o desenvolvimento em momento nenhum fala a palavra doença mental, tá? Ou algo próximo, tá? Esse texto é considerado fuga parcial ao tema, porque ele não citou as palavras-chave do tema ou qualquer coisa que se associe às palavras-chave do tema. Vocês não fazem isso, certo? Já foram ensinados. Bianca, o cara citou saúde mental. Só saúde mental, ele não falou de doença mental, ele falou de saúde mental, as pessoas e tal, inteligência emocional. Isso não é fuga, é tangenciamento. Significa que saúde mental e doença mental conversam entre si, mas não são a mesma coisa. Mas não é uma fuga, tipo, o cara quis falar de fuga das galinhas, ele não quis falar... Puxei fuga. Ele não falou, tipo, violência contra a mulher, ele não fugiu totalmente. Ele tangenciou, sabe? Aqui dá o círculo, a tangente, pronto, ele tangenciou o assunto. Doença mental conversa um pouquinho com saúde mental, ele só se confundiu, só se embananou. A gente chama isso de tangenciamento do tema. Beleza? Pronto. A competência 3 agora criou uma coisa chamada texto sem foco temático. O que é um foco temático? O aluno, beleza, citou uma vez doença mental, mas depois ele falou umas bananinhas que não tinha nada a ver, tá? Isso ocorre muito com o estudante que pega material da internet. Às vezes, não é sempre, tá? O estudante pega um material ruim, pega um modelinho de redação ruim, pega um modelo, sabe, que não se associa muito, que não fica muito fácil de editar. Tem estudante que gosta de modelo, tem estudante que gosta de criar o seu modelo, né? Estudar a estrutura e conhecer seu modelo. Aqui no MD a gente tem duas vertentes de professores, né? Tem professor que gosta dessa questão de ensinar a estrutura e tem professor que gosta de passar modelo e ver os estudantes ali pegarem aquele modelo e transformarem para algo próprio. Esses dois eixos não vão ser muito afetados por essa nova determinação, que é o texto sem foco temático. Afeta muito mais o estudante que não teve aula de redação, que é o estudante do ensino médio que não teve aula de redação, pegou um texto, um modelinho da internet muito ruim e se fixou no modelinho e não aprendeu redação de fato. Isso é um texto sem foco temático. O texto até cita no começo, doença mental, mas depois ele fala sobre governo, e essa associação entre as frases não fica muito clara, tá? Então essa nova determinação é positiva, tá? Essa nova determinação pra gente, ela vai exigir mais ainda do estudante, que ele conheça mais de redação e invalida um pouquinho a questão do modelo de redação. Não um modelo bem estruturado, bem trabalhado, associado a um professor, mas muito estudante que pegava assim, modelo da internet, decorava o modelo, era a única tarefa que ele fazia durante o ano, não assistia a aula de redação, então não tinha aula de redação, infelizmente, e tirava um notaço, sendo que a redação não falava sobre o tema. Mas a gente, como corretor, não podia tirar, porque ele citava lá no comecinho doença mental. E depois não falava mais isso, depois não tocava mais nesse assunto. Então, isso é o texto sem foco temático, tá? O Enem agora vai focar bastante nisso, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês esse slide. Ele coloca, o que é o texto sem foco temático?
Seria o fim dos modelos de redação? Não é o fim dos modelos de redação, 100%. Mas é um momento de se avaliar se são modelos bem feitos, se você está entendendo redação, se você está associando com a sua redação. Então, nessa redação que ele traz pra gente, é o que está lá no material. Na linha 1, o estudante fala sobre pessoas adotadas, tá? Depois ele fala que não existe idade para adoção, na linha 2. Na linha 2 para 3, ele coloca que o Brasil é o país mais depressivo e com plantações. Aí já fugiu. Bianca, eu estava em adoção, como é que eu fui parar em plantação? Depois ele coloca na linha 4 que existem colheitas e futebol. Depois na linha 4 a 9 ele fala que existem diferenças entre o futebol de mulheres e homens. E no final ele fala sobre condições socioeconômicas. Então, assim, é um modelo muito ruim, tá? E esse vai ser o caminho pra partir de então, sabe? Vocês valorizarem o texto de vocês perceberem que vocês tiveram aula de estrutura, que vocês tinham estrutura própria. E a competência 3 ficou diferente, mas mais difícil, não para vocês, mas para outros professores, tá bom? Competência 3, ainda, só mostrando para vocês o material. Você tira nota boa na competência 3, desde que você, vamos lá, 120, 160 e 200, é importante, tenha um texto com poucas falhas, né? Ou seja, porque é um projeto de texto com poucas falhas. Que é um projeto de texto. Você se planeja antes de escrever. Você coloca tese, né? A tese se refere ao D1, a outra tese se refere ao D2. Você tem um desenvolvimento organizado. O final do desenvolvimento conversa com a conclusão, conversa com o desenvolvimento, né? De maneira geral. E o que é que ele coloca pra gente? O que muda de um texto 120 para um texto 160 para um texto 200? É um texto que tem poucas lacunas. 120 para 160, ó. Desenvolvimento de informações, fatos e opiniões com algumas lacunas, ou seja, algumas partes não fazem um pouquinho de sentido. 160, poucas lacunas, quase tudo está bem relacionado, está bem escrito. Enquanto que para ele o nível 200 é o desenvolvimento organizado, ou o desenvolvimento que conversa. Então vocês sabem disso, vocês sabem que o desenvolvimento precisa começar, tópico frasal, referindo a tese. Vocês sabem que precisa incluir área de conhecimento, explicar a área de conhecimento que a gente acabou de falar, explorar, né, essa área de conhecimento. E depois vocês precisam, no final do desenvolvimento, dar a cara da conclusão. Quem é o grande culpado? É o governo. Então o governo vai resolver a bronca na conclusão. Então vocês precisam criar essa relação das partes do texto para tirar nota 200. Não é difícil, vocês viram bastante isso durante o ano. Para quem ainda está com dificuldade, pega hoje o Enem 2020, questão, nota 1000. Leia os desenvolvimentos principalmente, tá? Veja que normalmente tem 4 a 5 frases. A primeira é voltada para a tese, as 3 do meio são a área de conhecimento, o repertório, por que isso ocorre, porque isso é um problema, e a última é o fechamento. E você vai lendo, vai se acalmando, vai vendo que parece muito com o seu texto, porque vocês têm uma qualidade aqui no MDM muito excepcional, e depois já vai pegando algumas áreas de conhecimento, você vai ver que lendo essa redação também, essas áreas de conhecimento se repetem, né? E por último você consegue ver a construção do desenvolvimento organizado. Competência 2 e 3 são competências muito fáceis de tirar nota alta, tá? É só botar a área de conhecimento e ter um desenvolvimento organizado. Na prática acaba sendo bastante sobre isso, tá? Não é só isso, mas principalmente isso. Competência 4 não teve grandes novidades, tá? Geralzão, não teve grandes novidades, beleza? E aí na competência 4 eu queria só lembrar a vocês que para você ganhar uma boa pontuação na competência 4, você precisa incluir, né, conectivo, tá? Conectivo. Começo da frase, começo do parágrafo, chama muita atenção do corretor. Além disso, como a gente tinha conversado aqui agora há pouco, lembrar de colocar sinônimos, principalmente das palavras-chave do seu texto. Quais são as palavras-chave do seu texto? Sua tese, que você vai acabar repetindo tanto na introdução quanto no desenvolvimento. As palavras-chave do tema, então se o tema for violência contra os animais, pensa em outros termos que se referem à violência, abuso, agressão, falta de proteção de direitos sociais básicos. Animais, aí você pensa em pets e coloca entre aspas, aí você vai pensando em outros termos, porque são palavras que você vai acabar repetindo muito. E a competência 4 também é muito fácil de tirar nota máxima. Bianca, não lembro muito de conectivo, não sou perfeita em conectivo. Calma, primeiro você já vai colocar um checklist na sua cabeça para começo de introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Eu acho massa a ideia. Introdução de início, tá? D1, a priori, ou em primeira instância é complicado, mas assim, a priori, dessa maneira, você vai colocando lá. O D2 é bom que seja algo somativo, outro sim, destarte, assim como, né, somar-se ao D2. E na conclusão, portanto, então você cria uma estruturinha na sua cabeça já pré-pronta de começo de
parágrafo de D1, D2, introdução, D1, D2 e conclusão. E durante as frases da redação, é massa você chegar aqui aí no seu celular, bota lá no Google, conectivos, e vai decorando conectivos e colocando na redação, refrescando eles nessa última reta final, beleza? Deixa eu ver o que mais. Na competência 5 tiveram alteraçõezinhas, tá? Basicamente, é preciso citar o tema em cada desenvolvimento? É muito necessário, sabe? Eu particularmente acho, porque você evita do corretor achar erro na sua redação e translinear ela ou achar erro no foco temático. Então, na hora que você faz a tese, você coloca tanto... Já fica uma cabecinha, né? Você não coloca o tópico frasal. Se no início do desenvolvimento você não coloca a tese, coloca a tese e tema. Tá? Então, dessa maneira, em primeira instância, é importante discutir acerca digamos que minha tese é individualismo social. Do individualismo social quando se discute o tema estigma das doenças mentais. E se você quiser associar, quando se discute o processo de estigmatização das neuropatologias, das psicopatologias. Você vai tentando criar alguns sinônimos ali que não sejam tão distintos, né? Porque você não vai conseguir pensar nisso a nível de Enem, você vai ficar nervoso e tal, mas pelo menos que difiram um pouquinho das palavras do tema. Tá? Mas é relevante sim. Competência 5, mudaram coisas, tá? A grande novidade tá no detalhamento, tá bom? E na ação, tá? As grandes novidades ficaram no detalhamento e na ação. A nível de IBDM, como eu já ensinei, a gente estava cobrando a vocês um nível um pouquinho mais elevado, então a gente viu que não teve grandes alterações, mas vamos conversar rapidinho sobre. A competência 5, né, você vai ganhar pontos por elementos, ó, acompanha aqui ao lado. A gente vai ter 0, não tem solução, 1, tem um elemento, ou aquele tangenciamento de tema que a gente tinha acabado de conversar, quem tangencia o tema só pode tirar 40 na competência 5. No nível 2, 80, 2 elementos. Nível 3, 120, 3 elementos. Nível 4, 4 elementos. Nível 5, 5 elementos. Quem são os elementos? Tá aqui escrito, ó. Ação, agente, meio, modo, efeito e detalhamento. Esses são os elementos, beleza? E aí é importante vocês perceberem que tiveram algumas mudancinhas. As mudanças foram na ação e no detalhamento. Detalhamento principalmente. Vamos lá, vamos relembrar. Ação. Aí eu vou parar aqui esse compartilhamento para vocês, que é o do material. E vou compartilhar, deixa eu ver se eu botei. Eu botei. Pronto, então tá aqui. Vamos ver. O que é ação? O Enem coloca que a ação não é intenção de ação, tá? Essa foi a mudança. Que não era uma mudança, a gente já tinha percebido isso antes, mas agora eles oficializaram real. Não existe tipo assim, ó, aqui nesse quadro. Esse quadro é o que o Enem chama de ações nulas. Isso aqui é o print do material, gente. Tá escrito, ó. Nesse sentido, fica evidente o estigma, blá, 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 blá. Por isso, providências devem ser tomadas. A ação para o Enem é uma proposta mesmo, a médio e longo prazo, que tem planejamento e tal. Não é uma intenção de ação. Se você quer tomar providências, se você acha que precisa de planejar alguma coisa, isso não é ação. Para o Enem, isso é uma ação nula, ou o que eles chamam também de intenção de ação. Tá bom? Outro ponto aqui. É necessário fazermos algo inespecífico. Precisam reverter a questão inespecífico. Ação nula. Não devemos criticar ninguém que possa passar por isso. Ação nula. Tá? A nível de Enem, e eu vejo muito alguns estudantes fazerem isso, já chama a atenção de vocês, você tem que colocar a ação mesmo, tá bom? Não, tipo assim, precisamos planejar projetos na área. Isso não é uma ação, isso é uma intenção de ação. Precisamos planejar. Você planejou? Cadê a ação? Aí coloca assim, ó, por meio de projetos educacionais nas escolas. Projetos educacionais na escola é atuação, não é antes. Antes é intenção de ação. Para o Enem, a grande diferença, que na verdade eu mensuro que é um destaque, são ações de fato. Então ele coloca como exemplo: construa postos de atendimento à saúde mental. Ele coloca como exemplo implementação de acompanhamento psicológico. Ele coloca como exemplo: o melhor a se fazer com pessoas que estão passando por algo desse gênero é estar presente. Aqui foi um pouco inespecífico, mas assim, ele aceitou. Deveria haver palestras sobre a importância da saúde mental em empresas e até mesmo nas escolas, tá? Vejam que em empresas e até mesmo nas escolas, ele não considera meio modo, ele considera ação, tá? Ação é um projeto a médio e longo prazo com claridade no que vai ser executado, beleza? Essa foi a grande diferença. A nível de efeito, agente, nada mudou, tá? Agente, não coloque, tipo, o que é agente nulo?
Alguém, ninguém, alguns, uns, você, isso é agente nulo. Mas o resto, família, governo, ONG, mídia, indivíduo, tudo isso ele vai considerar como agente. Tá aqui o print do material para vocês. Meio modo, nada mudou. Mas eu queria deixar claro uma coisinha para vocês. Eles acrescentaram um negócio muito legal. Se você, por acaso, tem dificuldade de colocar meio, o que é o meio, Bianca? Como? Como você vai fazer essa ação? Como você vai executar? Como você planeja ela? O meio modo, anteriormente, eu gostava muito, ainda gosto, né? Fica como dica pra vocês, fazer sistemas de bonificação ou fiscalização. São coisinhas que eu sempre corro na minha redação. Bonificação, fiscalização ou divulgação. Então, você vai fazer campanhas por meio de divulgação em plataformas, tornando a sua adesão mais efetiva. Campanha nas escolas, por meio, ou seja, como? Eu vou também fazer uma campanha ali, massa. Então, são 3, digamos que meio modos satélites que eu gosto de passar para vocês. Bonificação, grana, a galera. Fiscalização, né, tornar aquilo fiscalizável de alguma maneira. Ou divulgação, tá? Para a sua ação. O meio modo é um complemento à ação. Ele é o como você vai tornar a sua ação mais efetiva, beleza? Massa. O Enem incluiu agora, vejam aqui logo no slide, que para ele você pode inserir, deixa eu apagar aqui. Vou apagar isso aqui, daqui a pouco eu insiro novamente. Ele colocou pra gente que se você quiser colocar que o Ministério deve, em parceria com a Secretaria da Cultura, ele vai considerar isso aqui agente mais agente. Ó, ele fala que logo no começo, se ele falar que é em parceria com, ele tá pegando um mais o outro. Então, para ele, em parceria com, não faz meio modo, é outro agente, porque você colocou em parceria com. Mas se, por exemplo, você colocar cabe ao governo por meio dos ministérios tal e tal, veja, você pegou um agente, que é bem inespecífico, o governo, e você especificou como você vai fazer sua ação através disso. Mídia. A mídia, por meio de plataformas de rede social, como Instagram e Facebook, que influenciam a população. Para o Enem, isso é meio modo. Isso é muito bom pra gente, tá? Então, você que já sabe, vocês gostam muito do Ministério. Então, em vez de colocar, só jogar o Ministério, coloca, cabe ao governo federal, por meio do tal Ministério. O Enem coloca pra gente, nesse novo material, isso é muito bom, tá? Isso é um ótimo acrescentamento, de que é você que define o que você quer como meio modo, através de estipular, por meio de. Então, gente, isso é a importância de, além de você colocar os elementos da conclusão, você colocar cabe ao, para o agente, por meio de, para o meio modo, a fim de, com o efeito de, para o efeito, tá? Para você estipular claramente. Para o Enem, ele colocou esses exemplos de meio modo só para vocês conhecerem. Então, ele falou aqui que ia criar projetos acessíveis de combate a tal questão por meio de psicólogos nos postos de saúde. Aqui ele coloca, deve assegurar a segurança das pessoas a partir de implementação de câmeras no centro da criação de disque de denúncia reservada para... Então, veja, é uma maneira de aplicar a ação. Aqui, ó, Ministério da Saúde, aqui embaixo, quarto exemplo. Ministério da Saúde, grande promotor de saúde no país, crie palestras, a nossa ação, através da disponibilização de médicos. Então, como você vai fazer sua palestra? Através da disponibilização de médicos, beleza? Efeito, também vocês conhecem bastante, o efeito é o que você quer fazer com aquela sua ação, nada mudou no efeito, beleza? Mas o detalhamento mudou, beleza? O detalhamento, gente, o que é detalhamento? Detalhamento é uma informação de explicação ou justificação. Acabou. Não é qualquer informação entre vírgulas. Ou você explica ou você justifica. Explica e justifica o que, Bianca? Outros elementos. Então, se na redação existem 5 elementos, agente, ação, efeito, meio modo e detalhamento, o detalhamento ele pode explicar ou justificar qualquer um desses outros 4. Beleza? Tem alguns exemplos aí no material, mas eu já queria destacar de cara, que eu acho mais fácil, mais aplicável, e que o corretor olhou, ele pegou, ele já sabe o que é detalhamento. É o detalhamento de agente, que a gente vê muito prevalente nas redações. Tenho até medo, pensando que vem tirarem, porque ele é muito fácil de fazer. Você vai colocar órgão responsável por, sempre. Então, Bianca, eu quero colocar a mídia. Coloca órgão responsável por, isso entre vírgulas, tá? Um detalhamento de agente, ele deve vir após o agente. Então, botou o agente entre vírgulas ou entre travessões, você vai colocar órgão responsável por tal, tá? Então, assim, Ministério da Educação, órgão responsável por existe uma bananinha formal da educação, garantir educação a nível federal.
Mídia, órgão responsável por influenciar a população sobre suas ações e notícias. Escola, órgão responsável por formar a educação do brasileiro. Cria uma bananinha, mas uma bananinha formal, entre vírgulas ou entre travessões, né? Logo após o agente, tá? E aí, lembra, Bianca, por que isso? Porque isso é uma explicação sobre o agente. Agora, tem estudante que às vezes confunde meio modo com detalhamento, tá? O detalhamento ele é uma informação a mais descartável em explicação ou justificativa. Tem estudante que quer fazer uma palestra. Aí ele quer fazer uma palestra, ele coloca: crie palestras. Aí entre vírgulas ele coloca assim, pra fazer detalhamento de ação, que é difícil, detalhamento de ação é difícil. Aí ele coloca entre vírgulas assim: focadas em educar a população de pobreza menstrual, em especial mulheres na idade reprodutiva e mães, para ensinar as suas filhas. Gente, isso não é detalhamento, porque você não está explicando, você não está justificando, você está dizendo como você vai fazer a sua palestra. Isso é um meio modo. Então, como eu acho que, por exemplo, detalhamento de ação, você vai acabar dando uma informação ali que parece com meio modo, o corretor pode ficar confuso, tá? Se você fizer detalhamento de efeito, pode parecer que é um efeito grande. E aí? O detalhamento de agente é o mais fácil, porque ele não confunde com os outros elementos, tá? E lembrar que um detalhamento não é qualquer informação entre vírgulas, não. Ele é explicação ou justificação, tá? Então vejam aqui o material. Eu vou mandar esse material para vocês, tá? Ele coloca: detalhamento pode ser feito de ação, de agente ou de meio modo, sendo variado. Detalhamento de ação, ele coloca justificativa. Então, a ação do menino é que haja mais campanhas de acolhimento. Ele coloca entre vírgulas, sempre entre vírgulas, viu? O detalhamento só é entre vírgulas. Detalhamento, ele é um aposto. Pois, a maioria dos casos, uma palavra, gestos ou algum projeto são importantes para as pessoas que estão passando por algo pessoal. Veja, isso aqui não é um meio modo, isso aqui não é um como, isso é uma justificativa, informação a mais, descartável, entre vírgulas. Exemplificação, vamos ver. Ministério da Saúde e tal, em parceria com criadores, promovam a campanhas conscientizadoras, como, por exemplo, vários dias amarelos inspirados no mês de setembro amarelo. Então, veja, não é tão como. Ele vai estar dando um exemplo. É um exemplo, não é como ele vai aplicar, é um exemplo. Então, mas veja que é mais difícil fazer detalhamento de ação por exemplificação. É mais fácil fazer por justificativa. A nível de faltando horas para o Enem, eu não vou falar isso aqui com vocês. Eu prefiro que vocês façam o melhor detalhamento que o de a gente, que é mais fácil, que a gente vê mais na redação. Tem detalhamento de efeito, tá? Então ele coloca aqui destaque o que é o efeito, depois ele coloca mais uma frase para detalhar o efeito, porque o efeito normalmente é o último elemento da redação. Você coloca ação, aí você coloca normalmente agente, ação, meio modo e o efeito. Como o efeito é o último agente da solução, você coloca um ponto, e para fazer detalhamento de efeito, quase sempre você cria outra frase para detalhar esse efeito, tá bom? Mas o que eu gosto mais, o que fica como dica para vocês é o detalhamento de agente, principalmente nesse modelo que eu trouxe para vocês. Leiam redações nota 1000, que com certeza vocês vão compreender um pouquinho melhor isso que eu tô falando, beleza? Para finalizar, pontualmente as 10 dicas gerais zonas para amanhã. Confiem na trajetória de vocês, tá? Não parem de produzir até o final. Produzir não é fazer redação, gente. Produzir é ler. Produzir é entender um pouquinho sobre a redação, sobre esse modelo tão diferente do Enem de produção de texto, tá? Hoje, reassista algumas videoaulas se você sentir necessidade, mas assim, vocês são muito parabenizados por mim, sabe? Por ter chegado até aqui, por estarem com toda essa força, essa garra. No ano de pandemia, 2021 pra mim foi o ano mais longo e mais doido que já existiu, sabe? E vocês estão aqui, estão na batalha, estão aqui, 10 pessoas aqui na aula, cansadas. E percebam, tá? A capacidade de vocês. Se não houveram grandes alterações, a prova fica mais fácil. Calmem o coraçãozinho de vocês, beleza? Porque vai dar tudo certo. Pessoas, finalizei a aula por aqui. Vocês têm alguma dúvida? Um questionamento? Alguma crítica? Professora, a senhora me deu um 0 lá em fevereiro, ele odeia. Eu recebo várias mensagens assim. Minha gente, corretor de redação acho que é péssimo. Pronto, eu agradeço, tá? Pelo ano incrível com vocês, a turma de vocês, mesmo sendo uma turma, digamos, que a gente estava distante, é uma turma tão carinhosa, sabe? Que me abraçou muito. Vocês não sabem o quanto vocês me motivam dia a dia, sabe? Vocês me motivam muito, vendo como vocês batalham pelos sonhos de vocês, vendo como vocês são excepcionais, são muito capazes, beleza? Vou enviar o material para todos lá no grupo da monitoria. E é isso, viu? Já deu certo. Relaxem. Pra quem pegou a aula pedacinho ou alguém quer mandar pra alguém, vou gravar, vou botar no YouTube, beleza? E vocês
continuem, viu, nos sonhos de vocês. Sejam muito felizes, vocês merecem. Beleza? Saindo por aqui, beijão. Vamos descansar. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.